sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar falando sobre calor e temperatura. Como vocês podem ver, eu tenho aqui uma xícara com água quente. Tá saindo fumacinha aqui da minha água, tá? Mas não tô conseguindo mostrar pra vocês, mas tá saindo fumacinha. E eu tenho um copo de leite gelado. Vocês lembram que na última aula nós falamos sobre o que é calor, né? Calor é uma forma de transferência de energia que ocorre de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, no caso aqui, ó, a minha água que está com maior temperatura, ela vai estar doando, né? Ela vai estar cedendo calor, transferindo calor para o corpo de menor temperatura, que no caso aqui é o meu copinho de leite. Na página 19, nós vamos começar a falar sobre quantidade de calor. E o que acontece? Vocês podem me seguir pela página 19, tá? Vocês vão ver do que eu tô falando. Se vocês quiserem, vocês podem ir grifando aí as partes que vocês acharem que são mais importantes, tá? E aí na página 19 tem uma imagem de 2 xícaras, uma tá com água quente e a outra já está com a temperatura ambiente. O que acontece? Lembra que a gente falou do equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando os dois corpos, né, um tá frio e o outro tá quente, quando os dois entram em equilíbrio, ou seja, quando os dois conseguem chegar numa temperatura estável, na mesma temperatura. Esse copo que tá com água quente, por exemplo, você fez um chazinho para você, aí tá muito quente, né? Você não consegue tomar. O que você vai fazer? Deixar ele esfriar um pouquinho, né? Como que você faz isso? Você deixa ele ali em temperatura ambiente, espera uns minutinhos, depois esse chazinho vai estar morno. Então, o que acontece? O ambiente, ele tá com uma temperatura, mais fria, né? Do que a água quente, né? A água quente, ela começa a soltar o vaporzinho e começa a transferir calor ali pro ambiente. Então, ó, se vocês fizerem esse teste em casa, se vocês pegarem um copinho, esquentar a água, vocês colocam a mão assim em volta, vocês vão começar a sentir um ambiente quentinho, né? Começa a esquentar, isso é a transferência de energia, né? A transferência ali de calor para o ambiente da minha xícara da água quente aqui para o ambiente. Vai chegar um momento em que o meu ambiente vai estar quentinho, morninho, e a minha água também vai estar mais morna. Ela não vai estar mais aquele quente pelando, né? Aquele quente que queima a sua língua. Vai estar numa temperatura que dá para eu conseguir engolir, né? Que dá para eu colocar na boca e beber. Quando as duas chegam nessa mesma temperatura, é o que nós chamamos de equilíbrio térmico, né? Ficou em equilíbrio a temperatura ambiente, juntamente aqui com a minha xícara, tá? Nós vamos prosseguir falando sobre quantidade de calor. Existem 2 tipos de calor, calor específico e o calor latente. Agora nós vamos para os slides e vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Vamos lá? Galerinha, então vamos prosseguir aqui pelos slides. Voltando ao que a gente estava falando sobre o calor, né? Então, o calor, ele é uma forma de transferência de energia que ocorre devido à diferença de temperatura entre 2 corpos, ou seja, o corpo sozinho, ele não possui calor, e sim energia. E ele pode transferir, ceder parte dessa energia para um outro corpo de temperatura menor. Então, é essa transferência de energia que chamamos de calor, tá? Observe aqui nesse slide o que vocês precisam de entender aqui. Que existe essas unidades de medidas. E a unidade de medida para medir a quantidade de calor é a caloria, tá? Só que nós também temos o Joule. O Joule, o que ele vai medir? Ele é a unidade de medida que vai medir as formas de energia, tá? Então, observe.
uma caloria, representa 4,186 joules, tá? Então, equivale a 4,186 joules. 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias, ok? Então, só para vocês se situarem aí nas unidades de medidas. Vamos prosseguir. Pessoal, sétimo ano, me respondam aí. O que acontece quando um corpo receber ou ceder calor, energia, né, em forma de calor? Bom, isso aí, quem respondeu, né, que vai depender, né? Depende. Por exemplo, se alterar a sua temperatura, né, ele vai estar ali recebendo a quantidade de calor que nós chamamos de calor sensível. Então, calor sensível é a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede e altera a sua temperatura. Observe aí nessa imagem, ó, nós temos aqui um recipiente com água, ele está recebendo aqui uma fonte de calor, por exemplo, uma água lá que eu coloco no fogo, né? A temperatura dela vai começar a subir, ó. Tem aqui o termômetro, né? Tá dilatando, tá vendo, ó? Então tá subindo a temperatura. Se tá alterando a sua temperatura, então se trata de calor sensível. Toda vez que alterar a temperatura, vocês podem já colocar na cabecinha que se trata de calor sensível. Então, por exemplo, o calor sensível, ele vai não só alterar a temperatura para mais, tá? Para menos também. Se ele começar a ceder, né, a perder calor, e a sua temperatura começar a diminuir, também se trata de calor sensível, tá? Então, por exemplo, esse recipiente com água, eu retiro ele ali do lugar onde tem as chamas, né, de onde ele está recebendo calor. E aí ele fica a temperatura ambiente, ele começa a se resfriar. Ele ali está cedendo o calor dele para o ambiente, então ele está perdendo, né, está perdendo energia, está cedendo ali parte da energia do seu corpo. Ele está perdendo energia, também se trata, e a sua temperatura está diminuindo, então se trata de calor sensível, tá? Calor específico vai estar dentro ali de calor sensível, porém, o calor específico é a propriedade, né, ou seja, a quantidade de energia necessária para aumentar ou diminuir a temperatura de 1 grama de uma certa substância em um determinado grau. Então, por exemplo, observe aí na imagem, eu tenho aqui um recipiente com água, tem 1 grama de água aqui. E essa água, ela tá na temperatura de 14,5 graus Celsius. Essa temperatura, para ela aumentar 1 grau e passar aqui para 15,5 graus Celsius, ela precisa de receber 1 caloria, ou seja, ela precisa receber essa quantidade de energia de 1 caloria. Então, ela recebendo essa quantidade de energia, a sua temperatura vai passar para 15,5 graus Celsius, tá? Vamos observar aqui nessa tabela. Essa tabelinha está no livro de vocês, na página 20. Aqui eu tenho os materiais e aqui o calor específico, a quantidade de calor, tá? Calor específico, caloria por gramas, graus Celsius, tá? Então, vocês podem observar aí, ó, que a água, ela precisa de 1 caloria por grama para aumentar 1 grau da sua temperatura. O tomate, ele precisa de 0,95. A batata, ó, de 0,82. A carne de frango, 0,80. A carne de porco, 0,50.
madeira 0,42, o mel 0,36, o ferro 0,11 e o chumbo 0,031. Então aqui, ó, o chumbo é o que precisa de receber menor quantidade de energia, né, para aumentar a sua temperatura em 1 grau, tá? Isso aqui é para aumentar ou diminuir a temperatura em 1 grau, ok? Então, olha só, vamos supor, pense em um pernil com batatas que acabam de ser assados. E aí, se você tentar comê-los assim que saírem do forno, certamente queimará a sua língua, né? Que era o casinho lá do chá. Então, você espera alguns minutos, né? E aí, o pernil ele vai atingir uma temperatura agradável e você conseguirá comê-lo. Só que as batatas, elas provavelmente demorarão um pouco mais para se esfriar e atingir o ponto adequado para ser ingeridas. Por quê? Continue observando aí na tabela. Olha só a quantidade de energia que a batata precisa perder para se resfriar. Ela precisa de 0,82. Agora, a carne, o pernil lá, que é uma carne de porco, ele precisa de perder somente 0,50. Então, ele precisa de perder menos caloria, né? A batata precisa perder muito mais. Então, por isso que a batata ela demorará um pouco mais do que o pernil para se resfriar. Ok, pessoal? 7º ano, eu espero que vocês tenham conseguido me acompanhar, entender aí o conteúdo. Mas se caso ficou alguma dúvida, eu estarei lá no fórum aguardando vocês. Tem um desafio lá para vocês responderem. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula.